Agora sim, nosso Agora papo sim. começa. É muito bom. Então, meu amigo, antes de mais nada, eu queria agradecer demais a disponibilidade para você bater um papo com a gente. Não sei se você preparou alguma coisa aí, mas tô com a intenção da gente bater uns papos, tocar umas violas, quem sabe? Pronto. Para isso eu trouxe, eu peguei até viola mesmo, porque eu falei, pô, tem, sei lá, de repente falar um pouco da música sertaneja, da caipira, dos ritmos, das coisas que de fato são informações relevantes, né, da nossa música. Aí, como hoje em dia a pessoa fala, vamos cantar umas modas de viola e usa violão, eu já trouxe a viola logo para não ter esse erro. Agora você falou, até porque com violão aqui, ia ficar muito feio falar moda de viola e eu com violão aqui, né? É, Deixa eu mas te falar, eu trouxe o violão também. antes da gente começar a atender pedido, conversar com a galera, eu queria saber uma coisa. É que eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas que vocês Ok. fizeram uma turnê rodando pelos Estados Unidos? Ou na verdade não foi isso? É porque tá. Não, O nome do projeto é os Menor menotes em Orlando. em Orlando. Isso. Como Bom, é que foi isso, cara? Vocês rodaram. isso, Eu vi que vocês estavam rodando de motorhome, não é? Tipo. motorhome. É. Isso é o seguinte: as viagens de motorhome, elas já são rotineiras para a gente. Né? Nós temos uma pequena empresa nos Estados Unidos de motorhome, que é uma paixão nossa, e a gente já tem essas viagens. Aí, quando a gente foi fazer o mais recente DVD, a gente resolveu pôr no une, porque eu percebi que toda vez que eu viajava de motorhome e eu fazia assim, stories e tal, as pessoas ficavam alucinadas. Muita gente falava, cara, viajar de motorhome é meu sonho. Meu sonho é pegar um motorhome desse, sair pelo país afora tal. Só que as pessoas não conhecem, né? Então a gente resolveu fazer o DVD usando exatamente esse tema. Nós fizemos a viagem de motorhome, gravando tal, os takes, e depois terminamos dentro de uma propriedade rural que há lá próximo a Orlando. Eu falei justamente da viagem porque, tipo assim, vendo as cenas, vendo as imagens. Bicho, que vontade de estar lá dentro do É motorhome com bom você. demais. É incrível. É algo que os brasileiros precisam descobrir ainda, porque vão curtir muito. Tá, é doido, né? E é a coisa mais tranquila do mundo, né? Que é como se você botasse sua casa nas costas e saísse por aí, vendo um monte de Pronto, lugar bacana, mundo afora, né, velho? é isso aí. É isso aí. Que sensacional. Aqui, outra coisa que eu já queria te falar de cara é que a gente tem um amigaço em comum, que inclusive já toquei com ele algumas vezes, sinto uma saudade danada dele. Um dos melhores gaiteiros que eu já toquei junto na minha vida, meu irmão. Sério, cara? Tô falando do Ricardinho Gaiteiro. Ah, não. Vamos falar de. Acho que você tá falando sério, pô. Você tá me zoando. É nada. Ricardinho, além de. O Ricardinho, além de gaiteiro, ele é meu parceiro nas viagens de motorhome também, que levo ele vai junto e gosta de dirigir, gosta de viajar, gosta de comer as comidas com a gente e tal. Ô, bicho, aquele ele é muito Parceiraço. boa, né, velho? O cara, É, gente não. boa. Gente boa. Excelente acordeonista. Nossa, você tá é doido. Deixa eu te falar, que é uma dúvida até que eu tenho mesmo. Como é que começou essa paixão por música? Porque a gente repara nos trabalhos que a gente viu, que vocês lançaram, até já tive a oportunidade de ir em alguns shows de vocês ao vivo. Você tá sempre com o instrumento te acompanhando. Da onde É. que veio essa, tipo assim, pô, descobri que eu tenho aptidão, que eu gosto de música. Da onde que veio isso, cara? Uhum. Bom, isso veio do meu pai. Meu pai era alucinado com música caipira. Só que meu pai não via outra coisa a não ser música caipira. Então,
A gente ouvia muito Liu e Léo, Zico e Zeca, tinha um Carreiro e Pardinho, Dino Frank e Moraí, tinha Tonico e Tinoco. Então, isso aí foi o que a gente ouviu durante a infância e adolescência toda. Era o que a gente ouvia com meu pai. E meu pai era muito apaixonado por isso, e ele incentivou muito para que a gente fosse artista, para que a gente tocasse, para que a gente cantasse. Meu pai sabia cantar, não cantava, mas sabia cantar, sabia tocar um pouquinho e tal. E foi passando esse gosto para a gente. Tínhamos um tio também que ele já cantava muito bem, esse tio meu, e nos influenciava muito a ouvir a música sertaneja, que a gente chama de modão. Hoje muito se fala, vamos cantar uma moda, mas essa modão, ela é definida para a música romântica dos anos 70 e 80. Então a gente cantava muito Mato Grosso Matias, Milionário José Rico, João Nero Marciano, aquelas coisas que o meu tio passou para a gente. E meu pai sempre me incentivando, querendo que a gente estudasse, querendo que a gente fosse alguma coisa do meio da arte. Daí surgiu, a gente começou a cantar dentro de casa para os amigos. Nossa, velho, que legal. E é engraçado como é que essa identificação com a música bate na gente, porque assim, se eu fosse contar a minha história, ou como é que eu tive, como é que surgiu essa paixão por música, não ia ser muito diferente não, viu, velho? Veio do meu pai também, veio de dentro de casa. Que massa. Que sensacional. Mas e aí, tipo, vocês começaram a tocar em barzinho? Bom, aí nós começamos a tocar... Quieto, né? Como é que é? Vocês não paravam quieto, né? Tipo, Não. vocês várias cidades, vários lugares. Aí nós começamos a tocar em casa, para os amigos e tal. E numa ocasião determinada, eu estava morando em São Paulo e tocava viola caipira só, tocava na noite, nos bares e tal. E eu cismei de fazer dupla. O Fabiano morava em Belo Horizonte, eu morava em São Paulo. E eu comecei a ensaiar com um cara ali, ensaiava com outro aqui, tentava uma coisa, até que um dia eu cheguei em casa, vim de viagem, né? Passou a fim de semana em casa, vi meu irmão lá em casa assim, e pensei, falei, cara, eu tô aí procurando parceiro, meu parceiro tá dentro de casa. Aí chamei ele, bora tentar fazer alguma coisa? Bora. Ali começamos a tocar num churrasco para um amigo aqui, num outro churrasco ali, de repente tocamos numa cavalgada, e nessa cavalgada tinha um cara que falou, conheço o dono de uma casa aí, vou levar vocês, chamava o observatório essa casa. Aí o cara chamou e falou, ó, é o seguinte, a casa fecha, toda terça-feira ela não abre, que era o pior dia da semana. Vocês querem fazer um som lá? Pô, a gente não tá perdendo nada, vamos fazer. Aí nós começamos a fazer ali um sonzinho para 20 pessoas, 30, 40, aí foi aumentando. E na época foi um grande sucesso em Belo Horizonte essa casa. Cara, que legal. E assim, a gente pode falar que vocês foram os pais do sertanejo universitário, né, velho? Porque logo depois que veio, assim, o boom mesmo do sertanejo universitário, que começaram a aparecer outras duplas, e a ideia foi fantástica, porque vocês reviveram músicas que, tipo, tem gente que ainda hoje acredita e fala assim, vamos tocar aquela música do César Menotti e Fabiano, aquela Como um Anjo. Pois é verdade. A gente, de fato, aconteceu isso, porque tinha uma galera ali que não estava muito ligada nessas músicas, principalmente as músicas que eram meio lado B de outros artistas, eles não conheciam mesmo. E acabou assim, acabaram achando que era da gente. Mas a ideia era essa, porque a música sertaneja nessa época em Belo Horizonte ela tocava mais nos bailões, era mais periférico, o cara ia pro bailão e tal, ia dançar, ia ouvir forró, ia ouvir batidão, e a gente queria fazer algo que o povo ficasse olhando pra gente, por isso a gente começou a cantar só música romântica. Só que a gente fazia ela de uma forma interativa, que as pessoas participassem. E aqui, nessa época de bar, sempre foi focado mais no sertanejo, sempre foi focado mais nessa parte, ou rolava às vezes de vocês arriscarem outros estilos, a galera também? Porque pra quem tá começando a tocar em bar é meio complicado, né, velho? Você atende o que o povo tá querendo. Já rolou, lógico que rolou muito perrengue, né? Mas não, tipo assim, pedido se virar com outros estilos. Tipo, como é que cara, foi isso? sim, o bar tem esse negócio, né? Mas a coisa pra gente se aconteceu um pouco rápido. Se for comparar Vitor e Léo, por exemplo, eles ficaram 2 décadas cantando até conseguir fazer um sucesso, né? Nós ficamos aí uns 4 anos. Então, quando a gente começou a tocar Marinácia, Três Lobos, Observatório, Café Cancún, depois por último, as pessoas já iam sabendo que era um show sertanejo. Então não tinha muitas esses personalidades pedirem coisas que, pelo contrário, elas queriam que a gente cantasse sertanejo mesmo. Bom demais, né? De cara vocês já mostraram a que veio isso. Eu acho sensacional.
a ideia foi inteligentíssima, além de fantástica, velho, de verdade. Até porque eu posso te falar uma coisa. Por causa de vocês, eu tive a oportunidade de botar muita coisa desse sertanejo em repertório de bar, né, que a galera pedia muito. Que massa! Fabiano, não sei o quê. E aqui, eu já queria aproveitar que a gente está falando dessa fase de sertão, queria que você mandasse uma para nós aí, pode ser? Opa! Vem que eu vou arrastar, pegar o violão aqui, tá? Já que, posso fazer um comentário aqui? Lógico, velho. Você que manda. Eu sou um músico medíocre para baixo, né? Não, de fato eu sou. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, comecei a tocar e comecei a conhecer os músicos, né? A gente começou a tocar sem banda, depois começou a mexer com banda e tal. Eu identifiquei uma coisa, que Belo Horizonte tem uma das maiores safras de músico do país. Só que na época, a turma não conhecia ritmo sertanejo. Então os caras não sabiam fazer uma polca paraguaia, não sabiam fazer um batidão. E eu tenho o privilégio de dizer que eu ensinei isso para muito guitarrista top aqui em Belo Horizonte. Bicho, eu vou te falar, tem muita gente que desvaloriza esses estilos. É difícil pra cacete. Eu posso te falar que até hoje eu não sei fazer isso direito. Não, você é genial, pô. Bom, eu sou a segunda voz, então vou fazer só uns trechinhos, tá? Manda bala. Deixa eu aqui, lembrar do observatório aqui, ó. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor. Bicho, tem por aí vai. Pra caramba, né, velho? Foi muita coisa resgatada ali naquele tempo. Nossa, você tá doido. Deixa eu mostrar pra você aqui, você falou que não manja muito de batidão. A galera modernizou hoje muito, tá muito melhor do que era, sabe? Mas a base é assim, ó, o básico, ó. Esse é o mais básico que existe. Aí a gente pode colocar umas variações. Chama Rita, você conhece? Não tenho nem ideia do que é. Chama Rita, vou fazer uma pra você ver. Tá doido. Não, lá tem muita coisa massa. Que coisa? Eu fiz uma aula no Cifra Club de galopeira. Foi? E ela me assombra até hoje, tá? Mas pra cantar ou pra tocar? Pros dois. Porque a gente tem que... As versões completas, elas têm que ser no mesmo tom do artista, né? É verdade. Imagina, velho. É chororó, né? Com certeza. Não chegar lá, não. E é uma polca paraguaia também, né? É uma polca. Aê, garoto! Nós estamos conversando com qualquer um, não, rapaz? Grande coisa, hein? Deixa eu aproveitar a oportunidade que eu estou com você para tocar ao menos um pedaço de qualquer coisa que eu tiver aqui de sertanejo. Eu não preparei nada não, viu? Então, ainda mais depois dessa aula que você deu aí, tá doido. só releva. Como um anjo, você apareceu na
minha vida, como um anjo, retrato de ternura e de paixão. Como um anjo, descendo sombras de aventura. Cadê? Que loucura! Você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente e maligno.
aproveitar que aqui a gente está falando para vários músicos e já falar isso uma coisa de uma vez. Gente, principalmente para quem é músico, bota esse preconceito no bolso, sabe por quê? A partir do momento em que você começa a estudar essa cultura, você vai ver que não é uma coisa a se desperdiçar. Você vai ver o quão rica é essa cultura e o quão difícil é fazer isso bem feito, tá? É verdade. Não é uma coisa fácil de fazer, não. Deixa eu atender só um pedido da galera. Vai aqui, lá, vai lá. Que, quer dizer, não sei, isso foi outra aula que eu fiz no Cifra Club também, mas tem muito tempo isso que eu não toco no meu repertório. E o que eu ia falar era o seguinte, desde que eu comecei, desde que eu falei que eu era apaixonado por Beatles aqui no canal, uma das coisas que a galera sempre me pede quando aparece em live é uma música dos Beatles. E agora, como a gente está com você de convidado, eu tô tendo a oportunidade de atender alguns pedidos do sertanejo, entendeu? Do sertão. E essa aqui eu gosto muito. Não sei se eu vou lembrar, mas gosto muito. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei fugir, tentei sair, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Ai, o que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Show, garoto. Tanto de música boa que a gente tem, né, velho? Nossa, se a gente for listando, sei lá, desde a época do Tonico Tinoco, do Milionário José Rico, cara, tem uma... Deixa eu ver se eu consigo ao menos lembrar alguma... Ó, essa daqui é uma das que eu adoro também. Peraí. Não, vamos lá. Só tirar do meu interruptor aqui para a imagem. Vai. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Que é isso, hein? Caramba, arrepiei aqui, cara. Mas aqui, honestamente, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Não existe um estilo, não existe estilo que você fala assim, nossa, esse estilo é ruim. Quando você começa a escutar, você vai descobrindo que dentro desse estilo vão ter coisas que você vai gostar muito e vão ter coisas que não vão te tocar. É verdade, de fato. Eu penso em que tudo o que hoje está tocando, fazendo sucesso, você vai encontrar alguns elementos que você vai se surpreender. Às vezes você ouve um estilo de música lá que você não gosta, que a letra é pesada, que você não curte. Como é que uma pessoa escuta isso? Como é que isso está movimentando tanta gente? Aí você vai ouvir, você vai encontrar uma batida que é diferente. Então, bicho, tá, só essa batida aqui já faz o povo mexer. Você vai encontrar alguns elementos que dão sentido para que aquilo toque as pessoas. Como diz quem falou uma coisa interessante foi a Meire, das Irmãs Galvão, que é uma dupla assim, maravilhosa. Ela falou assim, que o pessoal está muito falando das músicas novas, são ruins, música velha, que é bom. Falou assim, ó, a música, ela não é boa porque ela é velha porque ela é boa. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que vocês dividiram, como é que vocês fizeram a escolha do repertório
desse último trabalho que vocês lançaram. Eu tive a oportunidade de escutar algumas coisas, eu sei que continua tendo algumas regravações, mas vocês estão trabalhando, vocês trabalharam com mais alguma música autoral? Como é que foi? Tipo assim, se você me sugerir, tudo bem, eu ainda vou ter a oportunidade de escutar ele inteiro, escutei algumas músicas só. Mas se você me desse uma sugestão para escutar alguma dessas músicas, desse trabalho que vocês fizeram em Orlando, qual dessas músicas seria? E você pode tocar um pedacinho delas para nós. Cara, essa que eu vou te sugerir, não vou nem me arriscar a tocar. Mas eu gostaria que você ouvisse depois. Que foi uma regravação que a gente fez do Astronauta de Mármore. Ah, eu ouvi. A gente, assim, é surpreendente como as pessoas mais novas que não conheciam essa música passam a gostar dela. E, cara, é fantástico, porque se você for fazer um retroativo, na verdade essa música é do David Bowie, né? David Bowie, exatamente. Quer dizer, já é bem mais antigo do que a gente pensa, né? É bem mais antigo do que a gente pensa. E fez muito sucesso aqui com Nenhum de Nós, né? Exatamente. Bandas que a gente teve dentro dos anos 80. Nós fizemos a versão do Nenhum de Nós. E a gente toca ela no show, cara, é incrível, incrível. Não, o arranjo ficou fantástico, cara. Que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu tô lembrando. Aqui, Cezinha, aqui é uma bagunça, velho. Eu vou lembrando das coisas e vou comentando. É porque tem uma história engraçada que eu queria só que você confirmasse. Não tô falando que esse caboclo é mentiroso, não, tá? Até porque ele gosta de contar umas histórias aí, eu só queria que você me confirmasse se é verdade ou não, e se foi você ou não. Porque o Eduardo Costa uma vez comentou um negócio que você sabe que ele não tá muito acostumado a andar com dinheiro, né? Você já sabe pegar, né? Sei. E teve uma vez que ele foi para um lugar aí. Eu só queria saber se essa história é verdade, que você teve que socorrer ele. Não, socorrer ele várias vezes. Várias vezes socorrer ele. Oh, quantas vezes eu fiz isso? Já fomos muito, já saímos muito assim sem dinheiro. Mas talvez ele esteja falando do dia que a gente estava sem dinheiro para comer. Esse dia nós ficamos sem dinheiro nenhum para comer. Ele falou, cara, eu vou conversar com o cara ali, que eu almoço lá sempre, se ele quebra um galho pra gente. Aí foi lá conversar com o cara, a gente pode almoçar aqui hoje, tal. O cara, não. Para almoçar aqui não, mas se você quiser eu dou uma marmitex pra você. Aí ele pegou, deu uma marmitex, uma só, nós sentamos no passeio e dividimos ela. Velho, é muita história de luta, né? Cara, mas... que legal que a gente tem um cara como você aqui para trazer essa experiência. Aqui, eu vi que você catou a viola aí. Foi. Tá preparando alguma coisa para nós? Uai, cara, porque é um instrumento que eu gosto, assim, de que as pessoas conheçam, sabe? Eu, de fato, também não sou violeiro, mas eu sou muito apaixonado, assim. Eu acho que viola é um dos instrumentos mais incríveis que existe, né? Hoje está bem difundida, tem uma galera tocando rock, tocando música clássica, a galera toca choro, enfim, eu só não vi jazz ainda, mas essa galera deve tocar. Mas é um instrumento assim que as pessoas precisam conhecer, porque é um instrumento que eu já encontrei variações, mas a viola de 10 cordas, como a gente usa, como a gente afina, eu não vi em nenhum lugar do mundo ainda. E eu já rodei muito. Você deve tocar muito bem, né? Vamos lá. Ó, quem difundiu a viola no Brasil foi Tião Carreiro. Tonico Tinoco aperfeiçoou, passou para essa viola de 10 cordas e tal, mas o Tião Carreiro, porque em 1950 ele inventou um ritmo chamado pagode. E o pagode é que é até hoje o segredo da viola. Todo mundo que toca viola tem que tocar pagode. Que é isso aqui, ó. E o primeiro pagode gravado foi esse aqui, ó. Pagode em Brasília.
Meu irmão. Ah, bondade Aí sua. que são Obrigado. instrumentos fáceis de tocar, né? Não. A viola ela tem algumas curiosidades. É bom que você toca solto, já tem um acorde. Criança que adora, que passa a mão, fica já fazendo som, Aham, né? Mas ela tem algumas coisas, por exemplo, a primeira, ela é afinada em Mi, mas a primeira corda é Si. Então, se você sim. fizer um Sol maior, ele já vai estar com baixo invertido. Qualquer acorde que você fizer na viola, ele vai inverter o baixo. Ela tem umas características, assim, muito peculiares. Mas é um instrumento fantástico. Nossa, sensacional. Você me lembrou muito de outro grandíssimo violeiro que a gente tem, que é o Almir Sater, né? Tá maluco. Almir é... E o Almir, quase todos os violeiros do país, quase todos, eles têm duas escolas, que é o Tião Carreiro e o Goiano. O Almir era fã do Tião Carreiro, mas ele seguiu por outro caminho, criou um outro estilo mato-grossense, tocava chamamé, tocava polca, essas coisas, e fez um trabalho único, que hoje ele tem uma legião de seguidores também. Cara, eu posso estar falando uma grande besteira, mas tem uma música que eu, ao menos eu escutei com ele. É, eu não vou, infelizmente, eu não vou saber cantar a música inteira, mas você vai saber do que eu tô falando, que é Enquanto esse velho trem atravessa... Trem do Pantanal, Ó, aqui, Mar ó, maravilhosa, né? arrepio na hora. Aqui, você tem uma dica legal, isso foi uma curiosidade que surgiu aqui também. Você tem uma dica legal para quem quer começar a se aventurar? Tipo assim, os primeiros caminhos. Ah, escuta isso aqui, para quem quer se aventurar nesses sertanejos, nesses modão antigo mesmo. Assim, Bom, começa a pegar a obra dessa galera, então escuta é, isso. pro cara conhecer assim, música caipira, eu ia sugerir ele em dois caminhos, e já encurtados. Quero começar por Tião Carreiro e Liu e Léo, porque são dois estilos totalmente diferentes um do outro. Peraí, qual que é essa Antes, dupla? Liu e Léo Cara, esses eu também não conheço, não. é fantástico, é uma fantástico, porque antes deles tiveram outros, Raul Torres, Florence Rielli, Zé Carreiro e Carreirinho. Mas eu acho que para quem vai começar, o Tião Carreiro assim, já está numa altura do campeonato boa da pessoa aprender e gostar, e ouvir coisas boas. Tá doido. Eu vou passar um negócio aqui, porque todo violeiro ele é manhoso. Ele não gosta de ensinar. A dificuldade, eu acho que o que dificultou a viola expandir no Brasil é que a violeirada não ensina. Eles guardam segredo mesmo, né? Eu posso passar um segredo aqui da viola pra galera aí? Nossa, você tá doido, que privilégio. Ó, quando você vai ouvir pagode, todo mundo foca muito nessa mão aqui, ó, na mão direita, que é o... Só que o tempero do pagode, ele tá nessa mão de cá e ninguém percebe, ninguém ensina. E é isso aqui, ó. Ó. Ó como faz diferença. Cara, você fala um negócio que eu nunca tinha pensado e nunca tinha percebido, porque Pois na é, verdade, a gente fica sempre muito preocupado com a mão direita, né? exatamente. Do ritmo percussivo e tal. E realmente, Exatamente. E a sacada tá aqui, ó. Na outra nossa, mão. acabando essa quarentena, eu vou lá pra casa do meu pai pegar a viola caipira e ver Aí, garoto. se eu consigo desenvolver alguma Pô, coisa. você pode, vem mandar uns Beatles aí de viola, hein, cara? Ia ficar muito lindo. Como é que é? Ah, na viola? Mandar um Beatles de viola, não ia ficar. Pessoa, Cara, Yesterday com a viola, aquela doçura. oh, tem uma música que fica muito legal, que na verdade, aqui como eu não tô com uma viola, não vai ficar nem parecido, mas é... I once had a girl, or should I say, she once have me. Justamente porque como ela ela tá no tom de mi, cara, você Uhum. fazer isso com misão aberta fica Pô, maravilhoso. fantástico, maravilhoso.
Com certeza. E falando de coisas mais antigas, igual você tinha falado de Tonico e Tinoco também, eu lembrei. Não, eu lembrei do negócio que foi, eu acho que uma das primeiras músicas raiz que eu aprendi a cantar e a tocar com meu pai, que é essa aqui, ó. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o Capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Ai, tremponço! Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unidos. Quando eu vi seus documentos, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Nossa, que musicaço, viu, bicho? Pois é. Ó, tem duas músicas que me fazem chorar. Tudo bem que às vezes eu preciso estar com um pouco de cachaça. Ajuda. Tem duas músicas que me fazem chorar, igual criança. Essa é uma delas e a outra é Filho Adotivo. Ah, isso aí você jogou sujo agora, viu? Ah, muito bom. Esse ritmo que você tocou aí da Estrada da Vida, do Zé Rico, como é que você chama ele? Tem algum nome que você sabe dele? Cara, eu acho que isso é tipo uma valsa, não é? Na verdade, né? Era pra ser, né? É uma variação, né? Uma valsa. A gente chama de rancheira. É rancheira esse ritmo que é. Viola tem uns ritmos muito característicos. Cururu, você conhece? Não. Você vai conhecer, é o ritmo do Menino da Porteira. Que é. Toda vez que eu viajava pela estrada. Olha o Serjão aí. Muito bom. Grande. Pô, engraçado, pra quem não sabe, pra quem não tem ideia, Sérgio Reis começou na Jovem Guarda, né? Começou na Jovem Guarda, cantava Coração de Papel, foi a música que estourou, né? Depois ele enveredou pelas... Meu coração é de papel. Muito bom. Ah, gosto Muito demais. bom, pô, mas estou felizão, viu, cara? Muito honrado de estar aqui com você, batendo esse papo, compartilhando um pouquinho aí de viola, de música sertaneja. O Cifra Club é um canal muito importante para mim também, um canal que eu já seguia, eu já acesso sempre.
Enfim, é um canal assim de um suporte interessante para os músicos. É o atalho para o músico, né? Exatamente. Tem muita gente que hoje segue uma carreira profissional que começou pelo Cifra Club. Isso eu acho fantástico, velho. Sim. Assim, para quem já Eu não- gosta, vai despertando um amor por aquilo, tem esse começo, porque já encontra uma coisa que tem uma facilidade, né? Ah, eu quero tirar essa Exatamente. música, vai lá, às vezes tem um videólogo, já tem a cifra lá bonitinha, e daí vai e desembola, né? E vai embora. É verdade, exatamente. Para os mais velhos, como eu, quando era criança, não tinha acesso à internet, né? Ela até existia, mas a gente não tinha acesso. Então a gente começou pelas revistinhas. Tinha umas revistinhas de cifra que a gente comprava nas bancas. Conheço É, demais. aquelas revistinhas, tava, a gente comprava muito, o cara comprava Legião Urbana, que era fácil de tocar, tinha muito violão, todo mundo queria tocar tal. Ó, Era demais. muito massa. E você falou uma verdade, grandes músicos saíram daí, começaram aí. Aqui, pode parecer que nós temos uma diferença muito grande, mas eu sou de 87, viu? Não estamos tão longe. Eu Eu sou peguei, de eu peguei 82. coisa, eu peguei muito desses perrengues da gente ter que ficar no ouvidão ali Ah, perto do rádio esperando a música passar para poder aprender. tá bom. Então você pegou um período bom sem internet aí na vida também, velho. Ah, peguei demais. Aqui, eu queria te pedir uma coisa. Aproveitando que aqui tem muitas pessoas que estão começando a tocar violão, que estão que estão começando a gostar desse instrumento, tanto do violão quanto da viola. É só porque, como você deu uma diquinha aí que eu acho que ó, essa live vai ficar salva. Quem perdeu essa dica, assiste, porque ela é valiosíssima, que é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. E olha que eu já vi muito violeiro, viu? Tinha um violeiro aqui que tocava muito pela região aqui de Belo Horizonte, Contagem. Eu não sei se você chegou a conhecer ou já ouviu falar, são muitos, né? Que era o Romano. Demais. Saudoso Romano, Bicho, muito. nossa, foi um. Eu vi muito ele tocar, foi um paizão, assim, Olha só, que eu tive a maravilha. oportunidade de acompanhar. Infelizmente não está mais entre nós, né? Não. Mas, cara, o que aquele rapaz tocava não era brincadeira. E cantava também, muito, muito bonito. Fugir do assunto, mas o que eu ia te pedir aqui, na Hum. verdade, era você dar uma dica pra turma que tá começando, cara. Cara, no instrumento, Sim, quando eu comecei a tocar instrumento, eu queria, assim, preocupar muito, assim, em ter velocidade, em, em ter bastante nota. Hoje, depois já dessa idade que eu tô, eu comecei a estudar de novo, não estou estudando nada novo. Eu peguei tudo que eu já sei e estou limpando, estou começando do zero, jogo os BPM lá embaixo e vou fazendo tudo de novo. Então, para quem está começando, não fica afoito, não. Você pode começar tocando a música de 3 acordes, mas tenta fazer os 3 acordes certos, a tocada limpa. Vai devagar, que você vai chegar num nível, quando você chegar, você não vai precisar ficar que nem eu, voltando lá atrás e começando de novo. Cara, para música, é um caminho que não dá para pular degrau. Não tem como. Não tem como. Você tem que passar todas as etapas, ou você vai subindo mais ou menos. Mas se quer fazer bem feito, eu acho que é preocupar em fazer corretamente, como tem que fazer. não tem jeito de afobar, não é? Não, 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 não dá. E, gente, para quem que tá aqui do Cifra Club, que não teve a oportunidade de conhecer o trabalho dessa dupla fantástica, procura saber. E vê esse camarada aqui, ó, que tá embaixo de mim aqui, ó. Vê esse camarada tocando violão e tocando viola. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu penei pra tirar alguns solos de arranjo de DVD, de música de vocês, viu? Eu vou falar com você, você manda muito, muito também. Não, E ó, obrigado. escuta essa dica que essa é uma dica de ouro. Cezinha, agora é o seguinte, a gente já tá chegando bem, bem perto do final. Uhum. Eu acho que tá faltando uns 5 minutos. Eu queria te pedir uma coisa, na verdade, que eu não sei, assim. Vamos ver. A minha intenção aqui não é te jogar na fogueira em momento nenhum. Mas eu queria te pedir uma coisa, principalmente como vocês também vieram dessa cultura e tal. Você comentou já de Astronauta de Marte. Tem alguma coisa, alguma música que vier à sua cabeça aí agora, que ninguém imaginaria ver César Menotti tocando, que você poderia tocar aqui pra gente? Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Bom, pode ser na viola mesmo? Pode ser na viola.
Começando das cinzas, eu faço versos tão raros, projeto 7 desejos. Na fumaça do cigarro, eu lembro da blusa branca de renda que dei a ela. Na curva de suas ancas, toda escanchada na cela. Só um Aê! beijinho ao seu Valença. O homem é bruto mesmo. Fui mal demais nessa, né? Tá, para com isso, velho. Foi bom demais. Cezinha, deixa eu te falar. Toda vez que eu faço live aqui, eu vou até onde dá. Uhum. Então, porque como a gente já tá faltando acho que pouco menos de 4 minutos, eu já Certo. queria aproveitar aqui para te agradecer pra caramba da sua disponibilidade. Você é um cara fantástico. O Ricardinho já tinha comentado bastante a respeito de vocês. Você sabe que ele é meio mentiroso, né? Isso muito. Mas dessa vez ele não mentiu, não. Ele falou a verdade. Eu que agradeço, cara. Felizão de Que conhecer bom. você, estar aqui no canal do Cifra. Aí estamos tão perto, pô. Vamos estreitar a relação aí e trocar essas experiências aí musicais. Nossa, com certeza. Vai ser um prazerzaço. Inclusive, assim que vocês tiverem oportunidade, assim que passar essa maré da quarentena, de tudo que o coronavírus está fazendo, você está mais do que convidado para dar um pulinho lá no Cifra Club. Fechou. A gente bater um Muita papo, honra. moda. Combinado, então. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, cada um que entrou aí e deixou seu comentário, deixou um abraço, achou interessante essa conversa nossa aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E agora sim, se a galera tiver algum pedido, só para a gente encerrar de Então uma pedi a forma saideira. musical. Claro, né? Se o Cezinha soubermos tocar. Eu tinha uma aqui que eu queria muito ter a oportunidade de tocar. E infelizmente a gente não vai conseguir tocar ela junto. E eu nem sei se eu vou conseguir tocá-la direito e tocá-la bonito. Porque depois de uma aula de ritmos Tá bom. que você deu pra gente aí. Mas eu queria fazer nem que seja um pedacinho dela, porque é de outra das duplas assim que eu sou muitíssimo fã, junto com vocês também. Mas é porque esses caras, eu fico impressionado pelo tempo de carreira que esses caras têm e o tanto que a voz do Choró ainda continua a mesmíssima coisa. Sem dúvida. O violão também mais ou menos, é porque aqui tá bem quente, mas peraí. Tá. Ver se eu passo. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Muito bem. Aô, nossa música Parabéns. sertaneja. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Cifra Clube. Nos vemos em breve por aí, viu? Beijão a todos. Com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade de ter conversado com você. Você é uma pessoa fantástica. Ricardinho já falava e se mostrou mais ainda. Valeu demais. A gente vai falando. Tamo junto, irmão. Saúde e paz a todos aí. Obrigadão, Cezinha. Até mais. Até mais. Cara, que experiência fantástica.
que me ajudou muito na minha época de início de barzinho, porque eu comecei em 2005 e foi próximo ali da época que eles começaram a bombar demais. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que esteve aqui. Foi sensacional ter essa live. Eu quero agradecer muito. Eu vou passar um bom tempo agradecendo o César Menotti, o Cezinha. Cara, muito obrigado. Que pessoa fantástica. Espero que todos vocês tenham gostado aí e a gente vai se encontrando aí em outras lives. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas que ele deu, porque ele deu um monte de dica de ouro, de verdade. Teve muita dica boa. Então, para quem perdeu as dicas do César Menotti, eu vou deixar essa live salva. Cola nessa live, assiste ela de novo e pega as dúvidas do cara, porque o cara é bom. É bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que